temos uma promessa incondicional de nosso Senhor Jesus a respeito da sua vinda, do seu regresso. Para nós não é apenas a esperança do cumprimento do que foi anunciado, mas entendemos biblicamente que teremos por ocasião da sua vinda o clímax da redenção. Agora a pergunta a ser feita é: há um dia pré-determinado para que nosso Senhor volte ou esse dia é flexível? Uma segunda pergunta: essa vinda pode ser apressada ou retardada? Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos falar a respeito disso. Estou hoje em Seattle passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 3 e 4, ele diz: antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores, com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então foi predito com muito tempo de antecedência que nos últimos dias as pessoas zombariam da promessa de Cristo. Esse assunto que já foi pregado, ensinado, já foi o alvo da esperança, da expectativa do coração de tantas pessoas, tem sofrido zombaria não só por parte de não cristãos, mas muitas vezes também por meio de alguns que se perderam no processo e na visão, questionando: o Senhor não veio até hoje, 2000 anos se passaram, como quem diz, nada disso vai acontecer. Mas no verso 9, o apóstolo Pedro diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Depois de afirmar isso, ele continua e diz: porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão, uma vez que tudo será assim desfeito. Verso 11. Vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 14 e 15. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade de nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Bom, quando o apóstolo no verso 12 fala sobre não apenas esperar, mas apressar a vinda do dia de Deus, nós temos aqui uma informação importante que não pode ser negligenciada. Nós não fomos chamados a apenas esperar a vinda de Jesus. Nós somos chamados a apressar a vinda do dia de Jesus. O que é que isso significa? Que eu e você precisamos, de fato, compreender na perspectiva bíblica que não há necessariamente um dia definido, pré-estabelecido desde a eternidade para que o Senhor Jesus volte. Um dia definido na perspectiva do calendário, tem que ser tal dia da semana, tem que ser tal dia do mês. Nós precisamos entender que, apesar de Mateus 24:36, Jesus dizer: a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai, referindo-se à sua vinda. Quando ele fala de um dia e hora conhecido, evidentemente, estamos falando de um Deus presciente, que conhece todas as coisas antes de acontecerem. Isso não significa que o dia primeiro foi estabelecido para que todas as coisas aconteçam depois, mas que se o dia está condicionado a outros elementos, Deus que sabe como os outros elementos irão interagir com a determinação da data, sabe exatamente qual a data no final. Mas se eu e você, de fato, apenas acharmos que tudo já está determinado e não há nada a ser feito e nós não temos responsabilidade nenhuma em relação a isso, nós estamos não só colidindo com o ensino das Escrituras, mas com a própria missão que nos foi confiada. Então, de acordo com as Escrituras, nós entendemos há um dia e hora que Deus conhece, mas não necessariamente pré-determinado pelo Pai para que seja assim, porque senão seria impossível apressar a vinda do dia de Deus.
Se nós podemos apressar, significa que a data é flexível. E se falharmos em apressar, significa que nós podemos retardar o dia da vinda do Senhor. Então, não há um dia pré-definido. E para que a gente entenda isso, é importante considerar um paralelo bíblico, importantíssimo quando falamos do assunto. Logo depois de dizer em Mateus 24:36 sobre o dia e a hora, nos versos 37 a 39, Jesus diz: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele estabelece um paralelo. Como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, se há um paralelo entre o que aconteceu antes do dilúvio, na preparação da arca, e a vinda do Senhor, nós precisamos considerar algumas coisas. E a primeira delas é: existia um dia pré-determinado para que o dilúvio acontecesse? Não. Eu aprendi desde criança, frequentando a escola bíblica dominical na igreja, que quando Gênesis 6:3 diz que os dias do homem serão 120 anos, Deus estava sentenciando a humanidade e anunciando quanto tempo faltava para o dilúvio. Mas isso não é verdade, porque uma conta não bate e não fecha. A Bíblia diz que Noé tinha 500 anos de idade quando gerou seus filhos. Deus fala com ele sobre o dilúvio depois dos seus filhos nascerem. E a Bíblia diz que o dilúvio chegou no ano 600 da vida de Noé. Ou seja, nós não temos nem 100 anos. Quando Deus fala a respeito, os dias do homem serão 120, ele está falando da duração da vida. Se você contrastar essa declaração do início do capítulo 6 de Gênesis com o capítulo anterior, o 5, onde as pessoas viviam 900 e tantos anos, você vai compreender que Deus estava diminuindo a janela de tempo e oportunidade para pessoas que eram carnais e não correspondiam com o Espírito Santo. Então, não havia um dia pré-determinado. Quando é que o dilúvio veio? Quando a arca estava pronta. Então, qual é o paralelo? Quando o Senhor Jesus voltará, quando nós como igreja tivermos cumprido a nossa missão. Não há um dia pré-determinado. Se houver, seria impossível apressar ou mesmo retardar. E quando o apóstolo Pedro desenvolve a ideia e o questionamento, ele diz que Jesus não está retardando a promessa no sentido de eu não quero cumprir. A Bíblia diz que ele está sendo paciente. Qual o motivo da paciência? A Bíblia diz que ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E depois, no verso 15, nós somos chamados a considerar a longanimidade de Nosso Senhor como oportunidade de salvação. Longanimidade significa ânimo longo, paciência. Ou seja, mais uma vez, a ideia de espera, de paciência, porque o Senhor quer o maior número de pessoas possível sendo salvo. Qual é o fator determinante para a vinda de Jesus? Em Mateus 24, no capítulo 14, Jesus diz: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aqui nós temos o que podemos chamar de causa e consequência. O evangelho será pregado a todas as nações, causa, consequência, então virá o fim. A Bíblia não está dizendo porque o fim está determinado a chegar e então as pessoas sairão pregando o evangelho. Mas a ordem é inversa. O evangelho será pregado, então, quando a igreja concluir sua missão, quando ela tiver feito aquilo que foi chamada e designada a fazer, de fato, nós temos o tempo definido para a vinda do Senhor Jesus. Ou seja, precisamos carregar essa bendita esperança do glorioso retorno de Nosso Senhor, com todas as bênçãos que foram prometidas e que estão incluídas no desfecho da redenção, mas em vez de apenas sentar e esperar esse dia, a Bíblia diz que nós devemos esperar apressando. Significa que há um elemento de interação, há algo que nós devemos fazer. Além de orar e clamar Maranata, vem Senhor Jesus, nós precisamos entender a importância da missão evangelística que nos foi confiada. Eu muitas vezes ouço pessoas debochando daqueles que estão esperando a vinda de Jesus, como quem diz, esse povo está sentado, fazendo nada, esperando Jesus.
consertar e resolver tudo. Esse não era o entendimento dos apóstolos. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, 20 e 21, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Ele vivia esperando e aguardando a vinda do Senhor. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 10, Paulo diz, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Ali você pode entender, né, que se houvesse uma comparação 1 a 1, Paulo estava liderando o campeonato com melhor score, pontuação de realização ministerial, ou você pode entender que ele está dizendo, eu trabalhei mais do que todos eles juntos, porque enquanto os apóstolos do Cordeiro se dedicaram a evangelizar os judeus não só de Israel, mas da dispersão, Paulo com a sua equipe evangelizou o resto do mundo. Ou seja, o camarada que mais falou, né, sobre a vinda de Jesus entre todos os apóstolos também era o que mais trabalhava, porque esperar a vinda do Senhor não significa sentar acomodado. Se realmente entendemos que mais do que esperar devemos apressar, então isso significa que temos que nos mobilizar. O evangelho precisa ser pregado, o evangelho precisa ser anunciado. Jesus, numa parábola, fala de uma vinha que foi entregue a um grupo de lavradores, depois foi tirado deles e entregue a outro. Nosso Senhor se referia ao fato de que Israel falhou em cumprir o plano e o propósito de Deus, enquanto linhagem terrena de Abraão, e que o Senhor confiaria a um outro grupo, a igreja dos gentios, a linhagem dos filhos da fé, a missão de alcançar o mundo. E o que ele também afirma é que o segundo grupo iria entregar os frutos. Ou seja, a igreja nasceu debaixo de uma promessa de vitória. Nós vamos cumprir a missão e quando cumprimos, nosso Senhor voltará. A pergunta é, se formos negligentes, não estamos retardando a vinda do Senhor, mas se nos dedicarmos, como Pedro nos chama, a dedicação não só no trabalho, mas a uma vida santa, devotada a Ele, então estaremos apressando. Em vez de apenas clamar e suplicar, ora vem Senhor Jesus, nós podemos cooperar com Ele. E eu quero convocar você, discípulo de Cristo, que anseia pela sua vinda, a apressar o dia da vinda do Senhor. Evangelize, fale a verdade, proclame o Evangelho.